Boa noite, minha comadre. Boa noite, É, tudo bem? tudo. Então tá bom, Boa tá noite, difícil me ouvir? gente. Para mim aqui tu aparece lentinho. É, não sei o que é. Sim. Querida, olha só. Bom, tu estava me ouvindo falar, né? Mas eu quero Dos fazer uma 300 introdução e quero. presentes. Isso. Quero fazer uma introdução e te passar a palavra. Esse tema surgiu, eu e a Magda estávamos pensando, para quem não sabe, eu estou aqui de domingo a quinta, às 19 horas, no Resiliência Humana, e a Magda está aqui comigo nas quintas-feiras, no Resiliência Humana. E nós pensando o tema da live, né? Pensando o tema da live, e aí a Magda contou uma história que ela estava encantada com ela mesma, num atendimento, feliz da vida que tinha dado uma solução linda, ajudado a sua cliente a ter uma percepção muito bonita, e aí, no meio da fala dela, estava ela, a minha esposa Fabiana, que inclusive chegou aqui agora, veio aqui encher o saco um pouco, e eu disse, Eba. Magda, esse é o tema da live, esse é o tema da live, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, para contextualizar, acho que é legal, o que nós vamos trazer para vocês é um tema recorrente para muitos homens e muitas mulheres, mas hoje nós vamos fazer um olhar especial para os ciúmes das mulheres. Esta insegurança, este medo, este receio, às vezes, muitas vezes justificado, mas muitas e muitas, muitas vezes, até para a própria mulher, um medo injustificado. Né? Então é sobre isso. Mas lembrem o que eu disse. Ah, quem não tem isso, vamos embora. Pode ir, é livre. Ah, mas eu sou homem. Fica, porque na verdade esse é só o cenário para nós tratarmos de uma lei da vida poderosíssima, que é a vida e a conexão. Então, Magda, vou passar para ti e tu Sim. vai introduzindo o tema e depois eu vou te incomodando, te fazendo umas perguntas aqui e tudo mais. Vai, Tá querida, bem. bora. Bem, muito boa noite, gente. Nós estamos sempre a serviço da vida no Grupo Scalco e todos os nossos encontros eles acabam indo em direção a servir e a observar o que acontece na vida e nas pessoas. E como psicóloga, então, eu ganho centenas de histórias, não, já são milhares de histórias de vida, milhares, porque são 24 anos de prática clínica diária, de escuta clínica, além de todos os treinamentos. E o ciúme, ele é parte viva do discurso das pessoas, tanto no discurso feminino quanto no discurso masculino. E é uma parte tão viva que muitas vezes ela cria, e na maioria das vezes cria uma dor muito significativa na vida de quem sente o ciúme e na vida daquele que é o objeto de ciúme. E como nós estamos nesse caminho de ajudar as pessoas, então o nosso olhar está sempre muito voltado para aquelas dores da alma que mais emergem. E cada tempo tem a sua dor propícia. Cada cultura, cada tempo, cada década. E o ciúme, para mim, que tenho 2 décadas e meia de escuta, ele está sempre ali. E outro dia, então, escutando uma mulher, nesse caso foi uma mulher, porque atravessa homens e mulheres. E por quê? Porque o ciúme, escutando essa mulher, eu percebi, e para muitos de vocês que estão aqui, isso é muito claro, o ciúme não é amor. Como romanticamente nós imaginamos que ciúme é uma prova de amor. Não, ciúme é um grande medo. É um medo que eu carrego dentro de mim e que, por sentir tanto medo, eu projeto, eu enxergo presentificado na outra pessoa.
naquele objeto de amor. Então, se o ciúme é medo, aquela parte pela qual eu digo ter medo é o meu objeto. É o objeto do meu medo, da minha dor. E que dor é essa? Se é medo, é dor. E que dor é essa? O medo do abandono. Sim. E observando mais precisamente o feminino, historicamente, dentro de todo o processo civilizatório, os homens partiam para defender o território, para desbravar, para criar, para organizar as cidades. E as mulheres, então, ficavam na sua sede, no seu lugar de origem, com as crianças, com os seus. Então, as mulheres, historicamente, pelo processo civilizatório, foram deixadas. Foram abandonadas. E nesse deixadas, como historicamente muitos homens não voltaram, ou porque morreram, ou porque migraram, ou porque se tornaram escravos, ou porque adoeceram e perderam a vida, essas mulheres, então, quando aquele homem não volta, elas se sentem abandonadas, sim, Marcel. E este abandono daquela tataravó, daquela bisavó, das nossas ancestrais, desde as primeiras mulheres que ficaram sem seus parceiros, como vida é conexão, como nós que estamos aqui hoje viemos de muito longe, como o nosso DNA vem de muito longe, a nossa memória emocional vem de muito longe, o nosso gênero feminino e masculino vem de muito longe, isso está atravessado. Então, nós hoje temos o medo do abandono porque somos também um eco daquelas mulheres. Que quando seus heróis não voltaram, elas então ficaram na viuvez precoce, criaram filhos sozinhas, partiram para uma segunda relação porque o seu primeiro amor não voltou. E esse medo então permeia todos nós. E o medo, como ele cria cenários, e os cenários que o medo cria, eles se tornam verdadeiros depois de muito tempo olhados. Então, ele gera toda essa gama de sintomas que nós temos hoje. A possessividade, a obsessão, patologias de amor, não é? E também na história, morrer de amor virou por muito tempo um comando. Entregar-se e morrer por amor. E aí nós temos o clássico Romeu e Julieta, que eles morrem por amor. Então começa uma conexão de que amor é dor, perda e sacrifício. E o Bert fala que o ciúme é o triunfo da perda. Que quando nós sentimos... Vence. Isto. A sensação de perda vence. Isto. Em isso supressão ao amor. Isso. Imediatamente, quando entra-se nesse triunfar da perda, suprime-se o amor. Eles não são compatíveis. Eles não são compatíveis. E esta incompatibilidade, então, gera toda essa dor que atravessa as relações. Me permite, então, Magda, aprofundar isso para que as pessoas tenham uma noção. A tua introdução foi bárbara. Mas como assim, Marcel? Como assim, Magda? Vocês estão querendo dizer que os ciúmes que muitas mulheres sentem, e eu quero sublinhar o que a Magda disse, homens e mulheres sentem, mas nós optamos hoje falar dos ciúmes do feminino, por conta desta percepção que a Magda teve? Como assim? Está dizendo que o medo que eu tenho de ser abandonada, de perder o meu marido, o medo que eu tenho que ele me traia, é um medo que vem de muito longe, mas eu nem conhecia minha tataravó,
eu nem conhecia a minha bisavó, a minha pentavó, a minha heptavó. Pois bem, não conheceu mesmo. Mas eu tive a alegria e a bênção de descrever as 9 leis da vida, e uma das leis da vida é conexão, aonde eu falo de um jeito muito simples que nós não somos filhos do vento com a dona coisa nenhuma. Nós temos pai e mãe. E por mais óbvio que isso possa parecer, isso tem que ser dito, porque da mesma forma o nosso pai e a nossa mãe não são filhos do vento com a dona coisa nenhuma. E os nossos avós não são filhos do vento com dona coisa nenhuma. Todos temos pais e mães e estamos conectados à nossa origem por laços de amor muito profundo, imperceptível no nível da razão, mas que atuam sobre nós, descritos com primazia por Bert Hellinger, como vínculos de amor. Então, esta informação, qual informação? As mulheres são abandonadas, chega até mim por um campo de informação ainda não explicado, e eu trago em mim, na minha alma, na minha essência, no meu espírito, no meu corpo, nas minhas células, uma sensação, então, de que se as minhas bisas foram traídas, abandonadas, deixadas ao léu, se a minha avó, se a minha mãe, se o feminino foi abandonado, foi traído, e eu faço parte do feminino, é plausível para o meu sistema, isso é muito profundo e muito inconsciente, tá bom, pessoal? É plausível para o meu sistema biopsicoemocional e espiritual ser, se o feminino foi traído e eu sou feminina, eu vou ser traída também. E essas conexões, só para consolidar, e depois nós falamos mais das nuances dos ciúmes, acontecem muitas vezes noutros sentidos também. A lei da vida é conexão diz que eu sou determinado pelo que veio antes, e que eu determino a minha vida e de quem vem depois, mas no sentido de ser determinado, às vezes eu me acho pobre e não me permito ser rico. Eu não consigo desfrutar da vida porque eu tenho crenças de não merecimento, porque se ninguém da minha vida, da minha família mereceu, eu também não mereço. Isto atua sobre nós. E para que vocês percebam isso, basta vocês verem quantos comportamentos vocês têm, além dos ciúmes, quantos, que vocês não conseguem explicar, que vocês dizem, meu Deus, eu tenho tudo, mas parece que falta algo. Meu Deus, está tudo bem, mas eu dou um jeito de esculhambar com tudo. Meu Deus, eu sou trabalhador, honesto, inteligente, eu não consigo prosperar. O que acontece com a nossa família? São estes vínculos de amor, são estas conexões biopsicoemocionais, espirituais, que nós temos com a nossa ancestralidade, que terminam fazendo com que nós experimentemos alguns pensamentos, alguns sentimentos, algumas situações de vida que nem nossas são. Quando uma mulher é traída, Magda, é fácil para ela justificar os ciúmes dela na traição de um homem. E é razoável ela ter medo a partir dali. Mas algumas mulheres se veem, mas eu não tenho motivo para desconfiar dele, né? Ele nunca me fez nada, ele nem sai, o telefone dele está aqui, eu nunca tenho nenhum motivo racional, ele é apaixonado, ele quer que eu vá com tu, quer que eu vá com ele em todos os lugares, ele não esconde o computador, ele não sempre me diz onde é que ele está, ele nunca me deu motivo, mas eu não consigo entender, e eu fico vigiando a vida do meu homem, eu torno a vida do meu homem um inferno. Por favor, me ajudem, eu não quero ter estes ciúmes. E é destes ciúmes, além do razoável, além da conta,
desproporcional, despregado da realidade, absolutamente irracional que nós estamos falando, que pode ajudar muitas e muitas mulheres a compreenderem por que tem um ciúmes sem ter motivos de tê-lo. Na verdade, motivo tem. Elas estão conectadas. Por amor à sua ancestralidade, elas se comportam como as suas ancestrais. É lindo isso, né? Profundo. E é esse amor à ancestralidade, ele Magda, simplesmente... só me deixa dizer assim, ó, pessoal, pela 10ª vez eu vou dizer, eu já disse que homem também tem ciúmes. Pela milionésima vez eu vou dizer. Mas hoje nós estamos analisando as origens dos ciúmes no feminino. Outro dia a gente olha para o masculino, tá bom? Vamos lá, Magda. E o eu quero só complementar. Claro que homem e mulher têm ciúmes, porque o ciúme nasce do medo. E esse medo está em qualquer ser humano. Então, a forma como ele aparece, o como é que é um pouquinho diferente. Hoje nós escolhemos falar no como para o feminino. E por isso, então, vem a ancestralidade. Mas muitos homens conectados às suas mães, avós e tias, tomam a dor dessas ancestrais e carregam em si esse sintoma, também por amor a essas mulheres. Porque o medo, ele é para todos nós. Ele só muda o como, né? E é mais comum, então, para as mulheres estarem conectadas com as mulheres. E como historicamente muitas mulheres foram abandonadas, essa conexão de amor acontece e hoje ecoa no nosso comportamento. E esse eco, então, do feminino, ele vem de uma geração a outra e se instala nessa mulher que nasce, nessa criança que chega à vida. E cola, então, por exemplo, nas crianças que têm perdas, sentimentos de abandono na infância, porque é um outro jeito muito comum de nós vermos o adulto projetando na sua vida adulta a sua dor, o seu temor de criança. E alguém aqui antes falou, eu sinto um ciúme, não tem a ver com a minha infância? Sim, também tem a ver. Tem a ancestralidade. E tem também as nossas perdas. Um avô que morre cedo e que era importante para a criança. Um pai que não fica. Um pai muito machucado. Que trabalha demais. O pai que trabalha pai e mãe demais. Que se separam. Quando existe a separação de casal. Então, todos esses movimentos... o rompimento sempre deixa uma dor. E quando existe o rompimento, existe o medo. E quando existe o medo, nós começamos a criar cenários. E esses cenários, eles começam a nutrir o medo. Isso que é altamente perigoso. Existe um discurso de inconfiabilidade. Existe um discurso de não confiar. E aí é na cultura. Existe um discurso de distanciamento. E isso atravessa. E se a mulher vem marcada, e toda mulher vem, então, marcada por essa lealdade, ancestralidade, ela fica mais vulnerável a esse discurso externo, as dores da infância, as perdas da sua mãe e das outras que estão na sua volta. Tanto que é comum nós encontrarmos... Eu lembro de uma oportunidade que eu cuidei de uma família, eram 6 irmãs. Todas as 6 irmãs divorciadas. E todas as 12 sobrinhas, as que não estavam solteiras, estavam já divorciadas. Então, é muito claro que existe uma repetição já em 2 gerações de não ficar, porque a dor de ficar era muito grande. Então, faça a escolha de sair, porque vai ficando insuportável
suportar esse medo desproporcional, disfuncional, como tu havias falado. Que nós estamos falando de medo disfuncional, do medo do ciúme que adoece, do ciúme que faz enxergar inimigas e inimigos aonde só tem um ser humano, de ciúmes que faz do outro um objeto, de ciúmes que faz de quem sente um dominador, um perverso até, alguém que não consegue ter empatia pelo outro, apenas olha para a sua dor, fica tomado de dor. A vida daquele que está com ciúmes, ela sai do eixo, ela sai do centro, porque à medida que a pessoa vai alimentando os pensamentos, começa a criar imagens internas, começa a fantasiar, aquilo começa a virar realidade. Porque a nossa mente, meus queridos e minhas queridas, ela não discerne com precisão o que é real e o que não é real. Existem inúmeros estudos científicos que indicam isto. Um dos estudos que mais me choca, e eu uso ele como exemplo com frequência, é de uma pesquisa onde pessoas fizeram musculação sem os halteres, sem os pesos, apenas imaginando os pesos e tiveram ganho de massa muscular. Esse é só um exemplo, poderíamos dar dezenas de exemplos. O que eu quero dizer é que se eu não entendo as origens profundas desse medo do abandono, que vira medo então da traição, eu posso começar a acreditar nos meus próprios pensamentos, e os meus próprios pensamentos começam a gerar sentimentos, e os sentimentos começam a gerar comportamentos. E esses comportamentos vão da mega ultra supervisão, do controle, do vigiar, do desconfiar, do ficar olhando no telefone, olhando no computador, perseguindo, né? E isso tira a pessoa da sua própria vida, porque ela está cuidando da vida do outro, muito embora o outro seja seu marido ou a sua esposa, né? E por outro lado, para o alvo ou o objeto dos ciúmes, é um atestado de desconfiança, é um atestado de que aquela pessoa não é merecedora da minha credibilidade. E aí, vamos partir do pressuposto que a pessoa não dê motivo, né? Porque quando dá motivo também tem que arcar com as consequências. É muito pesado para alguém ser mega ultra supervisionado não dando motivo. Porque daí a pessoa também já não está mais livre. Ela também já está pautando o seu comportamento a partir do medo de gerar medo no outro, ou seja, vivemos todos tomados de medo por conta de um inicinho de medo do abandono que foi sendo nutrido, que foi sendo alimentado e tirou um casal do eixo. Queria falar algo, Mário? Que essa ausência de liberdade na convivência é o indicativo da disfuncionalidade, do medo e do impacto na relação. Porque uma relação de casal é feita por dois adultos. E adultos escolhem. E essa é a única escolha, né, Marcel? Nós sempre falamos disso, que nós realmente fizemos de convivência. Nós escolhemos o nosso parceiro. Nós escolhemos a nossa parceira. E imediatamente que eu escolho, a minha escolha, ela pauta a liberdade. Ela precisa ser nutrida pela confiança. Porque se é uma escolha, ela tem que me fazer bem. E quando eu escolho e torno o outro o meu objeto de dor, tem uma grande disfuncionalidade aí. E não é possível que seja, então, o adulto que esteja falando aí. E essa disfuncionalidade nos mostra, então, essa conexão com a ancestralidade, essa conexão com as memórias uterinas, porque eu nunca esqueço de uma mulher
que ela me relatava todas as formas de acompanhar a trajetória do seu parceiro. Desde detetive, a escutas, a seguir o celular com rastreador, a investigar a vida das profissionais que eram colegas, a levantar o histórico, o que estavam acontecendo com as ex-namoradas. Então, quando essa mulher falava disso, ela estava distraída de si, distraída do seu eu, totalmente presa naquilo que ela imaginava que era a escolha dela. Ela tinha uma relação de casal solitária, sozinha. Era ela e o medo dela. E esse movimento, então, de distração do eu, cria um espaço de muita solidão. E é impossível que o outro não se afaste, porque o outro está sendo só uma projeção. Ele paga uma conta que não é dele. E quando essa mulher, então, ela foi contando todas essas artimanhas investigativas, até que ela diz, sabe, eu conversei com a minha mãe, quando ela estava grávida de mim, dos 3 meses aos 6 meses da minha gestação, o meu pai saiu de casa, se namorou por uma pessoa. E aí eles ficou 3 meses com essa pessoa. E quando eu nasci, ele já tinha voltado. Então, todas essas estratégias, toda essa angústia, foram 3 meses de gestação, aonde essa mulher tomou a dor da mãe, que estava gestante, e que viu o seu homem sair, sentiu-se abandonada. Não tinha nada que ver com o marido e nem com os amores anteriores dela. E essas conexões, esses atravessamentos, que são o olhar mais profundo, para que nós tenhamos entendimento do que acontece conosco. Esse Muito olhar bom. mais profundo que nos mostra que nós viemos, que o que nós sentimos hoje não é um sentimento vago do nada, né? Que Sabe existe que uma razão para estarmos nesta dor, o que que o não que tá me sabemos disso. surgindo, o que está me surgindo é que todos aqueles que têm estes medos, né, medo do abandono, medo de traição, ciúmes, a partir da nossa fala, eles podem olhar para si com mais compaixão, olhar para si mesmo. Eu não escolhi ter esses ciúmes, isso é maior que eu. Podem ser, então, mais gentis consigo mesmo, mais amorosos consigo mesmos. E quando eu estou falando isso, não é como se aprovasse os ciúmes, mas como se compreendesse, como se ficasse claro que vida é conexão, que eu fui determinado assim. Então, eu quero passar, Magda, para uma etapa mais prática da nossa fala, que até aqui está linda, profunda, Sim. maravilhosa e filosófica, que o passo 1 para tu tratar do teus ciúmes, das tuas inseguranças, dos teus medos, é ser amoroso, amorosa, gentil, compreensiva, tolerante contigo mesmo. Em relação a isso, sabe? Meu Deus, eu adoro a metáfora do interruptor, né? Adoro o interruptor de luz. Que tu possa dizer para ti, se tu tivesse um interruptor, esses de energia elétrica, só que desse caso não era de energia elétrica, era o interruptor dos ciúmes. Liga os ciúmes, desliga os ciúmes. Se tu tivesse esse interruptor, tu apertaria para ligar os ciúmes ou desligar? Eu tenho certeza que tu apertaria para desligar. Porque aquelas pessoas tomadas de ciúmes, de medo, de insegurança, de ansiedade, de necessidade de controle, elas estão presas num sentimento que é maior que elas. E depois de estar presa num sentimento que é maior que elas ficam num sentimento de culpa por estar presa num sentimento que é maior que elas. Então, o passo número 1 é ser gentil, amoroso, amorosa consigo mesmo. Eu não sou livre, eu fui determinada. Ah, mas isso basta? Não, não basta. Inclusive, nós podemos, Magda, fazer um exercício para que as pessoas possam olhar para a sua ancestralidade
e, com honra, respeito e gratidão, sentirem-se mais livres desses medos que vêm muito de longe. O que tu acha? Vamos fazer? Sim, Só se vamos eles lá. quiserem, né? Então vamos lá. Querem ou não, Pessoal, gente? vocês querem que nós façamos um exercício lindo, bonito, amoroso, poderoso, de conexão com a sua ancestralidade e de liberação dos medos que vêm de muito longe, o medo do abandono, o medo da traição? Se sim, vocês querem, bora lá? Então tá bom. Sim. Com licença, Magda, tu me ajuda, tá bom? Tá, começa aí. Tu pode, então, fechar, tomar 3 respirações profundas, vamos lá, uma respiração bem profunda, e quando chegar a terceira, tu permite que os teus olhos se fechem. 2 respirações bem profundas, isso, ótimo. E durante a terceira respiração bem profunda, agora os teus olhos vão se fechando lentamente e tu permite que estes olhos se fechem. E então, tu enxerga a tua mãe e o teu pai na tua frente, na tua frente. Atrás deles, os pais deles. Mesmo que tu não os tenha conhecido, as imagens surgem naturalmente. Atrás dos teus avós, teus 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tetravós e uma legião de homens e mulheres que trouxeram a vida até nós, e tu enxerga todo esse povo. É um triângulo gigante, uma pirâmide gigante de homens e mulheres. E tu enxerga estes homens que trouxeram a vida até nós, mas que além da vida, de todo o amor, de toda a dedicação, de toda a alegria que eles viabilizaram em nossas vidas, causaram dor e sofreram dores. Traíram e foram traídos. Machucaram e foram machucados. E agora tu olha nos olhos destes homens e mulheres. E quem sabe pela primeira vez na vida, tu os vê. E quem sabe pela primeira vez da vida, tu vê a dor que eles têm. O medo que eles têm. Os ciúmes que eles têm, a sensação de abandono que eles têm, as expressões faciais, os olhares, os corpos tensos. E quando tu olha para todos eles internamente ou em voz alta, para aqueles que se permitem, vocês dizem: eu vejo a dor de vocês. Vocês digam: eu sinto a dor de vocês. Eu sinto a tristeza de todas as perdas de vocês. Eu sinto toda a raiva de ter sido deixada como vocês. Eu vejo. Agora eu vejo a dor de todos vocês. Em cada olhar, eu vejo. E então, tu diz: porque vocês sofreram muito, eu também sofro. Porque vocês têm muito medo, eu também tenho. Porque vocês tiveram muita tristeza, eu também tenho. Porque vocês tiveram muitos ciúmes, eu também tenho. E quando tu diz isso, tu olha mais atentamente para o pai, para a mãe, para os avós, para os bisas, para os tataravós, tetravós, e eles ficam com o corpo mais tenso ainda. Eles ficam com o rosto mais triste ainda. Eles ficam mais angustiados ainda. Eles percebem que o destino deles está levando a sua descendência para o menos. Então tu ouves
uma multidão de pessoas que trouxeram a vida até ti e dizer: esta é a nossa dor. Esta é a nossa dor. Minha filha, meu filho, nós não te damos o direito de tomá-la de nós. Este é o nosso destino. Tu não precisa viver dores, sentimentos, angústias, ter crenças e comportamentos que são nossos. Tu estás livre. Tu ouve uma multidão de pessoas dizer: tu estás livre. E o teu corpo vibra. Tu sente um peso sair dos teus ombros. Tu suspira profundamente, um som de leveza, um som de quem desabafa, um som de quem solta. E tu ouve aquela multidão de pessoas dizer: tu estás livre, livre, livre. E então, quando eles dizem que tu estás livre, eles sorriem. Olhem para esse sorriso. Diante do sorriso deles, tu dás costas para a tua ancestralidade. E tu sente um calor aí onde tu estás, um calor nas tuas costas. E quando tu olha para frente, tu vê a tua vida e tu te sente menos insegura diante do teu homem, diante da tua mulher. Tu te sente mais tranquila, serena, em paz, confiante, plena, íntegra. Tu não é mais tomada daquele medo avassalador, irracional, disfuncional. E tu sorri para a tua própria vida. Respira bem fundo. Sente a leveza, sente a paz. E agora, tu pode ficar só com os teus medos, só com as tuas tristezas. Toma 3 respirações bem profundas, abre os olhos devagarinho e então nos conta como tu estás te sentindo agora, que tu pudeste deixar as dores, os medos, as angústias, as tristezas, as ansiedades, os ciúmes dos teus ancestrais com eles. Nós vamos dar dicas práticas. Agora foi um trabalho de mundo interno. Como lidar aqui fora com esta sensação, com este medo, com os ciúmes? Legal? Curtiram? É lindo. Uns não conseguem fazer, e é claro, né? Esses que não conseguem fazer, eles não conseguem desfrutar. Cada um por seu motivo. Uns não conseguem imaginar, não é nada nem de certo, nem errado, nem de maduro e imaturo. Para alguns não rola um exercício desse jeito. Mas para aqueles que rola, essa leveza, ela se mostra muitas vezes. Encaminhando para o final da nossa live, Magda, que dicas práticas nós podemos então dar para as pessoas que são alvo de ciúmes e aquelas que têm ciúmes? Então vamos lá, os que são alvo de ciúmes, o que a gente pode ajudar? Eu tenho uma dica enquanto tu elabora aí, tá? Eu costumo dizer, é que tu foi pensar, eu costumo dizer que se eu sou alvo de ciúmes, primeiro eu tenho que ter claro que isto não é comigo. É claro, se eu não dou motivos, né? E eu estou falando para os que não dão motivos, porque os que dão motivos têm que arcar um pouquinho com as consequências. Então, se eu não dou motivo para a minha mulher ter ciúmes de mim, eu não posso me conectar com a dor dela. Poder pode, mas eu não preciso me conectar.
Então, um primeiro pensamento útil é: isto não é meu. Esta frase Isso é não é. muito poderosa. Este sentimento não é meu. O primeiro é esse. Porque daí tu não te sente responsável. Tu não precisa ficar provando que tu não traíste. Inclusive, eu, quando faço mentoria com homens alvo de ciúmes, eu dou uma instrução. Ou com mulheres. Olhar nos olhos do seu homem e da sua mulher e dizer: eu vejo a tua dor, eu vejo o teu ciúmes, mas isto não é meu. E eu não posso tirar isso de ti. Eu só posso te respeitar e honrar o nosso amor, e honrar o nosso casamento. Mas eu não consigo tirar isso de ti. E eu não vou me esforçar. Porque mais do que ser fiel, respeitoso e amoroso contigo, eu não consigo fazer. E toda vez que quem é alvo de ciúmes diz isso, isso choca a pessoa. Porque a pessoa vê que ele está confiante, que ela está confiante, que ela está segura de si. E aí E tem a sua insegurança devolvida para quem está vivendo os ciúmes. isso. E não entrar, não assumir o que não é seu, liberta o alvo dos ciúmes, te liberta. Bom, isso não é meu, eu sinto muito, mas eu fico. E no momento em que fica, deixar claro que ainda está ali e que não vai dar conta dessa dor do outro. Fica por amor. E expressar o quanto essa dor é real. Porque muitas vezes a pessoa, quando é alvo de ciúme, ela fica tão temerosa, tão identificada com a dor do outro, que ela não consegue ver o quanto para ela aquilo é esgotante. Que é isso de ficar se explicando, se justificando. Então, aqueles que não dão motivo para os ciúmes, só sejam claros, só sejam objetivos e falem de si. Isso me custa muito, isso me dói muito. Isso, e dizer isso. Dizer que sente a dor imediatamente sensibiliza, tira a pessoa daquele cenário que a mente cria. E quando o cenário da mente é desmontado, e é só pela verdade que ele é desmontado, começa então uma calmaria, uma possível calmaria na relação. Né? Não é um jogo de poder, é um ato de generosidade, tanto consigo quanto com o outro. O falar o que está sentindo seria a minha segunda dica. Falar que dói, falar que não dá Então, se eu conta. sou alvo de ciúmes e não dou motivo, eu digo: olha, eu respeito a tua dor, eu imagino que tu não queira sentir isso, mas é preciso que tu saiba como eu me sinto. Isso Sim. me dói, isso me machuca, eu me sinto desvalorizado, eu me sinto indigno, mesmo sem dar motivo. E eu ouço a tua dor, mas é importante que tu saiba minha dor também. Eu tenho uma outra dica, Magda, para aqueles que são alvo de ciúmes, depois a gente dá algumas dicas para quem tem ciúmes, né? Na prática. Como os argumentos racionais não funcionam, tentar provar para a pessoa que tu não está dando motivo para os filmes não funciona. Por quê? Porque o medo é irracional, não adianta os motivos racionais. Algo que funciona muito é dar total e plena liberdade para aquela pessoa que está com o dodói dos ciúmes, com medo, para a pessoa olhar para a tua vida. Como é que isso se faz? Se permite que a pessoa olhe o telefone, se tira a senha do computador, se dá ciência de onde está, onde vai, com quem vai e que horas volta. Parece meio infantil, mas lembrem, eu estou lidando com alguém muito machucado. Alguém que
entende os motivos racionais. E quando tu diz, olha, tá aqui meu telefone, não precisa olhar agora, mas olha o meu telefone enquanto eu estou dormindo. A pessoa pensa, bom, se ele está me deixando o telefone, tu começa a desmontar a fantasia. O cenário, a Começa a fantasia. desmontar aquele cenário criado pela mente que está tomada de medo. Não, mas ele deixou eu ver o computador. Ele não se importa que eu chegue aonde ele disse que estava. Olha, amor, eu estou lá no bar do Zé com os guris. Se quiser chegar lá, chega lá. Tudo que tu puder dizer, inclusive eu aconselhei uma pessoa e foi muito legal, diz para ela que tu paga o detetive para ela contratar o detetive para te vigiar. Vigiar. E aí ele fez e ele achou muito engraçado. Desmobilizou dela aquilo. Bom, se ele quer pagar um detetive é porque é o legítimo, quem não deve não teme. Porque quando a pessoa é desconfiada, Magda, não é confiada, ela fica com raiva. Ela fica braba e tem razão em ficar braba e aí radicaliza a posição. Do tipo, olha, tu quer confiar em mim? Confia. Se não quer, se rala. Não dou minha senha, não te digo onde é que eu vou. Aí a pessoa que está tomada de medo pira completamente na batatinha e os seus fantasmas são, então, potencializados. Nós E aí temos são mais dois 5 medos minutos. em guerra. 5 minutos. Magda, deixa eu só dar um recadinho para eles, porque hoje nós estamos empolgados e eu esqueci de dizer que quem fica até o final ganha presentes. Pessoal, Sim. todo esse conteúdo pode ser aprofundado dessas conexões no presente que nós vamos dar para vocês no final da live, ou seja, daqui a 5 minutos. Fica mais 5 minutos conosco, que eu estou fazendo passar esses presentinhos aí, que é para vocês, com essa imagem, não esquecerem. Nós temos dado aproximadamente o nosso presente para 300 pessoas por noite aqui, Magda. Então tá, vamos dar algumas dicas para quem sente ciúmes? O que as pessoas podem fazer? Falar que tem ciúmes, né? Falar do Reconhecer. sentimento. Isto, reconhecer, né? Reconhecer o sentimento é a primeira dica. Na verdade, para tudo, para qualquer relação. Mas aqui tem uma dica importante, Magda. Desculpe te interromper, mas as pessoas não sabem fazer isso. Então, como é que elas vão fazer? Elas vão dizer aonde tu estava, o que tu estava fazendo. E quando vai falar, reconhecer o sentimento, é para falar de si. Esse é o clique. Sabe? É chamar o seu homem, a sua esposa e dizer, João, Maria, eu tenho medo. Eu estava te olhando e tu não olhou, tu olhou para o lado, mas todo mundo olha para o lado. Mas eu tenho medo. E eu queria que tu soubesse que é muito maior que eu. Falar do seu sentimento, reconhecer, então, Magda, é a primeira dica, né? A segunda é que, a partir do reconhecer, nós podemos imprimir um fazer, que é falar, que é observar o outro e observar principalmente aquilo que recebe do outro. Porque o medo não nos deixa ver o que nós recebemos. Nós estamos com alguém ao nosso lado há anos, que escolheu estar conosco. Esse fato concreto, assim, ele está aqui, ele está de mãos dadas comigo. Ele está há 10, 20 anos comigo. Entre tantas, ele me escolheu. Nós começar a olhar para aquilo que recebemos, porque o medo, ele expulsa o receber. Ele gera no outro uma sensação de medo, constrangimento, o outro se inibe. Hoje eu escutava uma mulher, ela me disse, aqui nós estamos assim, eu pressiono e ele foge. E aí fica assim. Então, não é eu pressiono e ele foge, porque essa é a natureza. Isso é o medo que causa. Um pressiona e o outro foge. Então, ficar e ver o que recebe do outro. Os olhares, os carinhos, o cuidado, a presença. Porque quando eu olho para aquilo que eu recebo, imediatamente eu tenho uma chance de confiar,
de me acalmar. Então, olhar para aquilo que recebe, não para aquilo que falta. E a última dica é o exercício que nós fizemos aqui. Num momento de muita insegurança e muito medo, fecha os olhos, olha para o povo que veio antes, pai, mãe, avô, bisa, tataravô, e diz: eu vejo a sua dor e eu deixo essa dor consigo. Isso funciona. Para quem consegue fazer o exercício, isso funciona. Porque tem um pouquinho de medo justificado aí, porque, enfim, é bom até para a gente cuidar o que é da gente, né? Medo é cuidado, mas tem muito, muito, muito medo que não é teu, é irracional, é descolado da realidade, é desproporcional. Esta medida que é desproporcional não é teu, não é tua essa dor. E nós falamos profundamente isso no início da live. Então, quando começa a maluquice, começa a dar vontade de fiscalizar, de controlar, de vigiar, e começa a atacar, às vezes ataca uma mulher que passa, ou um homem que passa, ou o próprio homem, ou a própria mulher. Não é fácil ter esse controle, mas respira fundo e imagina a sua ancestralidade e diz: eu sinto muito pela sua dor, mas eu deixo essa dor consigo. Para muitas pessoas funciona, funcionaria para todo mundo, mas alguns não acreditam e não conseguem fazer. Mas se fizessem, teriam bons efeitos. Porque ao despedirmos de uma dor que não é nossa, ou que é da nosso parto, é da nossa infância, ou de uma dor de quem perdeu no relacionamento anterior, é a partir da despedida que nós ficamos mais livres para ficarmos só com o nosso medo. E aí só com o nosso medo nós damos conta de nos restabelecermos nas relações. Então Muito a bom. despedida ela é necessária porque ela gera liberdade. Ela encerra um ciclo, como nós falamos muito no Leis da Vida. Tchau, tchau. Tchau, gente!